Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos domiciliares, nós vamos corrigir a atividade que trabalhamos na aula passada sobre o predicado verbal e o predicado nominal. Antes, vamos fazer uma pequena revisão, analisando duas orações. A primeira oração é o estudante é inteligente e a segunda oração, ela terminou a tarefa. Primeira coisa que a gente vai fazer para poder analisar uma oração é encontrar o verbo. Onde é que está o verbo aqui? A dica que eu dei para vocês, para conseguir identificar quais dessas palavras ou qual dessa palavra é o verbo, é lembrar dos pronomes e tentar fazer a conjugação. Por exemplo, eu, o, tu, o, ele, o, não. Eu, estudante, tu, estudante, não. Também não dá para conjugar. E é. Eu sou, tu és, ele é. Opa, que eu consegui conjugar. Então, isso quer dizer que é um verbo. No caso, é o verbo aqui da nossa oração, é o único. Então, o estudante é inteligente. Então, eu faço uma pergunta para o verbo. Quem é inteligente? O estudante. Então, acabei de encontrar o meu sujeito. Se esse aqui é o sujeito, todo o restante aqui da oração, ele é predicado. Agora, vamos pensar no seguinte. Se o predicado indicar uma ação, ele vai ser um predicado verbal. Se o verbo, por outro lado, indicar modo, ele vai ser um predicado nominal. Então, aqui, o nosso verbo é o é. Ou seja, é um verbo de ligação, que só indica modo ou estado. Então, aqui, nessa frase, o estudante é inteligente, o núcleo do predicado não é o verbo é, mas sim inteligente. Ou seja, o núcleo vai ser o nome. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Já na frase abaixo, onde tem ela terminou a tarefa, eu sei que o meu verbo aqui é terminar, porque é o que eu posso conjugar. Eu termino, tu terminas, ele termina. Quem é que terminou? Ela. Então, eu sei que ela é o meu sujeito. E terminou a tarefa, tudo isso, lembrando que o verbo também faz parte do predicado. Terminou a tarefa é o meu predicado. E esse verbo aqui, terminar, ele indica uma ação, ou estado, ou modo? Bom, como vocês devem ter respondido aí, ele indica uma ação. Então, a palavra principal aqui, nesse predicado, é o verbo. Ou seja, eu tenho um predicado verbal. Indo para a nossa atividade, diz o seguinte: leia as orações a seguir, extraídas do conto que nós já lemos, e identifique o predicado em cada uma delas, e em seguida classifique-os. Vamos lá. Primeiro, vamos encontrar o verbo. Aqui, qual é o verbo que nós encontramos na oração? A. Exerciam. 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 Quem é que exerciam? As palavras. Elas exerciam uma enorme influência sobre mim. Então, eu tenho que tudo isso é o meu predicado. Exercer, ele é um verbo de ligação ou de ação? Bom, ele é um verbo de ação. Como ele é um verbo de ação, eu posso dizer, então, que exercer é o núcleo do meu predicado. Então, eu tenho um predicado verbal, onde o núcleo, ou seja, a palavra mais importante é um verbo. E na letra B? Os homens não orientam suas vidas por atos. Cadê o verbo? Orientam. Então, orientar é um verbo de ação ou é um verbo de ligação apenas? Bom, orientar é uma ação. Não orientam suas vidas por atos. Então, a palavra principal, o núcleo do meu predicado aqui é orientam.
Então, eu tenho mais uma vez um predicado verbal. E aqui, na oração C, e aquele que diz meu para o maior número de coisas é considerado o mais feliz. Bom, aqui eu tenho mais de um verbo. Eu tenho diz e eu tenho é. E aquele que diz meu para diz meu. Dizer. Ele é um verbo que indica uma ação? Sim, ele é um verbo que indica uma ação. Então, aquele que diz meu para o maior número de coisas, a palavra mais importante, o núcleo desse predicado é o seu próprio verbo. Então, aqui eu tenho mais um predicado verbal. E aqui, é considerado o mais feliz. É considerado o mais feliz. Nesse outro predicado aqui, é a palavra mais importante desse predicado? Não, porque o ele não é de ação. Ele só vai indicar estado ou modo. Então, ser considerado o mais feliz é mais importante. Ou seja, o núcleo não é o verbo. Então, eu tenho um predicado nominal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar, que eu estou disponível para responder. Até a próxima aula.